Henker que vive duas vezes, capítulo 524. Warrior Corps, 10. Esta área fica nos limites da torre. Sua localização não pode ser confirmada pela torre. Você saiu da torre sem permissão. Você saiu da torre. Aviso, por razões desconhecidas, você está em uma área fora da torre. Como a intenção do jogador de se aposentar não foi especificada, o status, temporariamente suspenso, foi aplicado. Esta área está fora da influência do sistema da torre. Caso este status seja mantido por um período prolongado de tempo, o sistema da torre considerará isso como uma renúncia implícita, o que resultará na remoção de sua qualificação como jogador. Recomendamos que você retorne ao palco o mais rápido possível. Você não receberá suporte do sistema torre nem usará suas funções enquanto estiver no estado, temporariamente suspenso. Todo o suporte e funções relacionadas ao jogador foram suspensos. A pessoa parecida com Yon-Woo perseguiu o caos rastejante e chegou a um mundo que só poderia ser descrito como escuridão. Porém, à frente, havia uma série de luzes em cores diferentes. Alguns estavam amontoados, outros brilhavam sozinhos. O efeito geral foi colorido e bonito. Quando ele olhou mais de perto, as luzes eram estrelas. Ele havia entrado no espaço. Yon-Woo foi jogado no meio do universo, um lugar distante da torre, um lugar onde quase não havia ar, nem gravidade, nem sistema. Seres comuns não seriam capazes de respirar aqui. Mas Yon-Woo elevou seu poder mágico e sua consciência ao limite para neutralizar o ambiente inóspito. Seu corpo, que estava prestes a ser danificado pela diferença de pressão, estabilizou-se imediatamente e ele recuperou a consciência clara e a homeostase. Mover-se também não era um problema, já que ele não precisava de oxigênio enquanto suas enormes reservas de poder mágico sustentavam seus sistemas vitais. Depois de espalhar sua consciência pelo vasto espaço, Yon-Woo pôde sentir enormes formas de vida dissolvidas na matéria escura que preenchia grande parte do universo. No entanto, poderiam eles realmente ser chamados de formas de vida se seus tamanhos excedessem o de uma estrela? A estrela da Terra, o Sol, tinha 109 vezes o tamanho da Terra. Considerando que o Sol era relativamente pequeno em comparação com as outras estrelas do universo, as formas de vida eram comparáveis a sistemas solares inteiros, aglomerados de estrelas ou mesmo galáxias. Um mero humano nada mais era do que um minúsculo grão de poeira. Esta é a verdadeira forma do caos rastejante? Em termos de tamanho, ele parecia ser muito maior que o rei militar do totalitarismo que compunha o mar demoníaco. Yon-Woo entendia melhor porque os deuses do outro mundo, incluindo o caos rastejante, consideravam os mortais como os humanos como pouco mais do que vermes insignificantes. Não foi nem possível comparar seus tamanhos. Por mais sensível que fosse um humano, era impossível conversar com insetos ou bactérias. É claro que nem todos os deuses do outro mundo tinham um tamanho tão absurdo. Ainda assim, Yon-Woo sabia porque eles viam a torre com condescendência e raiva. A torre estava cheia de mortais humildes, razão pela qual os deuses do outro mundo naturalmente a percebiam como um lugar insignificante. No entanto, eles não conseguiram avançar ao invadir e destruir a torre. Deve ser uma situação irritante. Sua mente saltou para outro pensamento. Isso significava que havia um ser ou seres dentro da torre que poderiam igualar, ou até mesmo superar, os poderes dos deuses do outro mundo. Talvez eles estivessem nos reinos de poder mais elevados, como os deuses progenitores ou deuses criadores. Até mesmo a Grande Mãe Terra, que era comparável ao caos rastejante, foi selada dentro da torre pelo demônio celestial, o que ilustrava o quão poderoso o demônio celestial deveria ter sido. Ao contemplar isso, Yon-Woo não pôde deixar de questionar a identidade da torre novamente. No entanto, nenhum desses pensamentos fez Yon-Woo evitar enfrentar o caos rastejante. Agora que ele se fundiu com o demonismo, ele estava decidido a desafiar o caos rastejante. A visão do enorme corpo do Crawling Chaos só o fez se perguntar por que o Crawling Chaos era tão estupidamente grande. Ele achava que o tamanho apenas desperdiçava energia e era ineficiente. Yon-Woo liberou mais de sua consciência e poder mágico. Swish. Sua consciência pareceu se expandir até os confins do universo antes de parar abruptamente. Yon-Woo agora podia perceber completamente o caos rastejante. Agora que Yon-Woo podia compreender a totalidade do caos rastejante, em vez de apenas pedaços de sua consciência superficial, ele sentiu que ambos estavam em igualdade de condições. Você veio até aqui, muito divertido, cara. Yon-Woo também poderia entender os pensamentos do Crawling Chaos até certo ponto. Embora fosse impossível compreendê-lo plenamente, pelo menos o diálogo era possível. Eu já te disse, certo? Prepare-se para sua morte e espere. Você tem deficiência auditiva? Yon-Woo sorriu friamente enquanto respondia ao Crawling Chaos, certificando-se de que suas intenções fossem comunicadas corretamente. Kuo! O Crawling Chaos soltou um grito bizarro. O grito não era realmente um som, já que estavam no vácuo. Em vez disso, era uma vibração poderosa o suficiente para fazer a matéria escura ressoar. O Crawling Chaos parecia estar sorrindo. Dezenas de milhares de anos. Ou foram centenas de milhares de anos. Talvez até mais do que isso. O caos rastejante foi a existência suprema do universo por milênios. Ninguém se atreveu a desafiá-lo assim naquela época, e mesmo o vice-rei do interior, o residente da fronteira, nunca o confrontou diretamente. Ele estava saboreando seu confronto iminente com Yon-Woo. Não muito tempo atrás,
Yon-woo era apenas um ser insignificante. Apesar de todas as conquistas e lendas que colecionou. Não havia precedentes para um ser insignificante evoluir tanto em tão curto período de tempo, e o caos rastejante estava determinado a aproveitar esta oportunidade de brincar com esta criatura interessante. Seus pensamentos foram enviados diretamente para Yon-woo. Vamos ver se você ainda estará sorrindo no final. Yon-woo sorriu friamente e bateu em Vigrid. O verdadeiro nome oculto de Vigrid, Excalibur, é lançado. Folclore. Libertação do Deus Rei. Enquanto o demonismo residia em Vigrid, despertou vários guerreiros, um após o outro. Agora que Yon-woo se fundiu com o demonismo, ele poderia trazer à tona esses nomes e folclores anteriormente selados. Ardendo e crepitando com a energia da espada, Vigrid disparou uma luz esplêndida que cortou o centro do caos rastejante. Eu não tenho muito tempo. Preciso matá-lo o mais rápido possível. Se o sistema da torre decidisse que ele estava aposentado, Yon-woo não teria como voltar para dentro. Ele teve que matar o caos rastejante antes que isso acontecesse. Bam, bam, bam. Em uma área desconhecida dentro do vasto espaço do universo, começou a colisão de dois seres absolutos. Inúmeras luzes e explosões abalaram o universo. Enquanto isso, ao mesmo tempo. Que tipo de ser é o nosso Deus? Os meios gigantes tremeram violentamente. A comoção que o caos rastejante causou os deixou chocados e confusos. No entanto, uma súbita e forte intenção de seu Deus, enviada através de seus canais, fez com que suas costas se endireitassem. Eles não sabiam onde estava seu Deus, mas podiam sentir a entidade que ele estava enfrentando e como ele estava lutando. O Deus deles estava desafiando um oponente que residia muito além das estrelas. Essa percepção os inspirou muito. Parecia o início de uma lenda ou mito glorioso. Valdebiche foi quem mais sentiu isso. Como apóstolo de Yon-woo com a responsabilidade de cuidar do corpo de guerreiros, Valdebiche sentiu mais a influência de Yon-woo. Seu Deus estava lutando contra um ser tão poderoso, então como ele poderia ficar atordoado e confuso no chão assim? Ainda havia muitos deuses do outro mundo no palco oculto. Embora a maioria deles tenha ficado gravemente ferida, eles se curaram mais rápido que os meios gigantes, já que eram seres conceituais. Mesmo que o caos rastejante não tivesse dado nenhuma ordem direta, os deuses do outro mundo se moveriam por conta própria. Eles ficaram extremamente perplexos por terem sido feridos por criaturas que consideravam gado. Valdebiche forçou-se a ficar de pé usando sua espada larga como muleta. Seu corpo emitia sons altos e rangentes, mas ele teve que voltar a concentrar sua atenção na reconstrução da frente dos meios gigantes. Caramba, e pensar que estamos nesta situação. Eu sabia que não deveria ter dado a mão àquele jogador estúpido. Mas no final, isso também não funciona? Nos livraremos de muitos seres problemáticos. A conversa sussurrada fez Valdebiche instintivamente torcer o corpo e balançar a espada grande. Bam! A explosão que ele bloqueou foi tão alta e enorme que não teria surpreendido ninguém se a espada larga tivesse se quebrado com o impacto. O poder divino que investiu através da espada grande fez os intestinos de Valdebiche torcerem. Ele vomitou sangue, mas sem nem mesmo limpar os cantos da boca, olhou para os enviados que cercavam o corpo de guerreiros. Eles estavam todos apontando suas armas para os meios gigantes, suas auras ensanguentadas e uma intenção assassina emanando de suas auras. Vocês todos. Vocês estão planejando nos trair? Traição? Isso é ridículo. O representante dos enviados bufou. Desde o começo, você não nos tratou como seus cães de caça. Você é apenas um bando de gado. Você deve saber que se usar cães de caça, você deve sempre ter cuidado para que os cães possam morder de volta. Assim que as probabilidades se tornaram desfavoráveis, os enviados viraram as costas para Yon-woo e seu povo como se estivessem esperando por esse momento o tempo todo. Rachadura. Valdebiche não teve escolha senão cerrar os dentes. Os outros meios gigantes fizeram o mesmo. No entanto, apesar da sua clara raiva, Valdebiche manteve a compostura. Era necessário que ele avaliasse rapidamente a situação caótica. Eles só poderiam tomar contramedidas quando soubessem quantas baixas sofreram, reconhecessem quem eram os traidores, avaliassem a força de seus inimigos e entendessem quem eram seus aliados. Cerca de 60% dos enviados juntaram-se para traí-los. O fato de eles estarem se movendo tão rapidamente e de forma coordenada, apesar dos ferimentos, significava que provavelmente já estavam discutindo isso há muito tempo. Entre os 40% que não agiram, cerca de 3/4 deram um passo atrás, ainda a ponderar as suas opções. Os outros ficaram próximos ao corpo de guerreiros, mas pareciam passivos e desmotivados. Além disso, todos ficaram gravemente feridos e era difícil dizer se poderiam contribuir caso uma briga começasse. Agares, Fenrir e Erlang Shen, que foram os mais ativos na ajuda a Yon-woo, não mostraram sinais de movimento, como se fossem simplesmente observadores. Isso deu aos traidores mais coragem e determinação, e eles já haviam decidido que obteriam a vitória. Então, as revelações não são mais importantes, é isso? Valdebiche lançou uma pergunta aos traidores para ganhar algum tempo enquanto verificava os movimentos dos deuses do outro mundo, que estavam gradualmente recuperando suas forças, bem como examinava a condição do seu povo. Sem chance, não podemos voltar de mãos vazias depois de sofrer esse nível de constrangimento. Então, escolha. Escolher entre o quê? Se virarmos as costas, você e seu povo estarão praticamente mortos.
Você acabou de despertar seus poderes e não gostaria de morrer tão inutilmente, certo? Dê-nos as revelações que você possui. O que? As revelações que seus ancestrais deixaram para trás, entregues. Afinal, fomos nós que fornecemos as informações sobre as ruínas, as exploramos e escavamos, e ajudamos as coisas a chegarem a esse estágio. Então ficaremos com a nossa parte. O garoto que estava falando em nome dos enviados traidores torceu a cabeça. Lábios em um sorriso. Já que lutamos do mesmo lado e compartilhamos dificuldades juntos, pelo menos deixaremos seu povo viver. Podemos até permitir que alguns de vocês se tornem nossos servos. O que você diz? É um acordo para vocês, certo? Seus idiotas. Nesse momento, Valdebiche começou a entender o que os traidores estavam pensando. Embora os deuses e demônios tenham tido algumas experiências negativas com os gigantes no passado, eles pareciam ter mudado de ideia depois de ver o corpo de guerreiros lutar. Em vez de exterminar os meios-gigantes, decidiram usá-los como escravos. Assim como Valdebiche e seu povo estavam escapando das garras opressivas do caos rastejante, ele estava sendo instruído a caminhar para outra vida de servidão. Era disso que esses seres divinos estavam falando. Os traidores olharam para o furioso Valdebiche e sorriram zombeteiramente. Como Yong-Wu não estava por perto, eles sentiram que poderiam fazer qualquer coisa. Além disso, eles não achavam que Yong-Wu voltaria desde que ele perseguiu o caos rastejante. Vocês não se importam se todos morrerem? Valdebiche perguntou. Morrer? Quem vai morrer? Podemos simplesmente voltar para o céu, mas vocês estão destinados a este lugar. O representante dos traidores sorriu friamente. Então, o que você vai fazer? Você vai morrer aqui como seus tolos ancestrais ou vai oferecer as revelações e viver? Assim que ele terminou de falar, houve uma enxurrada de maldições dos meios gigantes. Esses bastardos estúpidos. Não deveríamos ter esperado mais nada desses bastardos idiotas. Deuses, demônios e tudo mais. Eles são todos iguais ao caos rastejante. Os guerreiros meios gigantes expressaram sua raiva e ergueram as armas ao mesmo tempo. Quase metade deles estava morta e a outra metade estava gravemente ferida. Havia menos de 20 meios gigantes que poderiam lutar adequadamente, mas estavam determinados a não sucumbir. Mesmo se morressem, levariam pelo menos um traidor para o submundo com eles. Você não sabe o que é bom para você. Você rejeita uma mão amiga e escolhe a morte. O representante dos traidores estava prestes a dar uma ordem de ataque com uma voz irritada quando Valdebiche, que estava olhando para os traidores, caiu na gargalhada. Haha, hahaha. O que há de tão engraçado? O representante perguntou enquanto franzia a testa, enojado por Valdebiche ter perdido a cabeça depois de ver a destruição iminente de seu povo. No entanto, Valdebiche apenas sorriu amplamente. É muito engraçado. Como você pode ser tão previsível? Viver como um ser transcendente por tanto tempo torna os pensamentos de alguém tão monótonos e óbvios. O que? Eu sabia que vocês iriam nos trair. No entanto, pensei que seria no meio da batalha. Fiquei surpreso que vocês escolheram esse momento para nos acertar na nuca. É um pouco mais cedo do que eu esperava. Os traidores vacilaram. Havia algo perturbador na aparência de Valdebiche e na aura que ele exalava. Você disse que tudo ficaria bem para vocês, já que vocês podem retornar aos céus a qualquer momento, certo? Bum! Valdebiche enfiou sua espada no chão e gritou. Vá em frente e tente. O que está acontecendo? Como é que nada está acontecendo? Meu canal com os céus foi desconectado. Como isso aconteceu? O último dos territórios sagrados do caos rastejante e seu grande templo foram recapturados. Todas as condições das missões de cenário, prova de deuses e reis IV, foram concluídas. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 150.000 karma. Você adquiriu 200.000 karma adicional. Como recompensa. Com base em suas conquistas, o estágio oculto no 60º andar, Land of the Fallen Giants, será transferido de Crawling Chaos para Player. Aviso: o ambiente atual do palco é ruim. Nenhum ser vivo pode residir no palco. Construa um grande templo no centro para reforçar o território sagrado. Vários seres se infiltraram no território sagrado sem permissão do proprietário. A conexão com o dono do território sagrado é instável por um motivo desconhecido. Na ausência do dono do território sagrado, seu apóstolo assumirá o controle total do território sagrado. Atual gerente do território sagrado, jogador Valdebiche. As expressões dos enviados endurecerão. Um território sagrado não representava simplesmente um reino pessoal para um ser transcendente. Foi também um lugar onde nasceu a fé e onde a divindade atuou. Foi a área fundamental que permitiu a um ser transcendente trabalhar livremente. Em outras palavras, o território sagrado representava o próprio ser transcendente. Dentro de um território sagrado, o dono era nada menos que um Deus criador. Todas as leis do espaço giravam em torno do proprietário, e era suicídio invadir tal lugar. Enquanto o palco oculto pertencesse a Yong-Wu, as mãos e os pés dos traidores estavam amarrados. Como os verdadeiros corpos dos enviados já haviam descido e sua conexão com o mundo celestial havia sido cortada, era impossível para eles retornarem. Eles se viram isolados e confinados ao território inimigo. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Valdebiche olhou para os traidores e sorriu friamente. Vocês estão todos fodidos. É isso que está acontecendo. Seu sorriso lembrou a todos de Yong-Wu.